Primeira de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, dos versos 9 até o verso 13. Assim nos diz a palavra do nosso Deus: já lhes disse por carta que vocês não devem associar-se com pessoas imorais. Com isso, não me refiro aos imorais deste mundo, nem aos avarentos, aos ladrões ou aos idólatras. Se assim fosse, vocês precisariam sair deste mundo. Mas agora estou lhes escrevendo que não devem associar-se com qualquer que, dizendo-se irmão, seja imoral, avarento, idólatra, caluniador, alcoólatra ou ladrão. Com tais pessoas vocês nem devem comer. Pois como haveria eu de julgar os de fora da igreja? Não devem vocês julgar os que estão dentro? Deus julgará os de fora. Expulsem esse perverso do meio de vocês. Amados, nessa noite nós vamos estar falando sobre disciplina eclesiástica. Em certa medida, esse assunto já tem sido deixado de lado por muitos do meio evangélico. Disciplina tem sido uma carta fora do baralho. A palavra disciplina tem se tornado uma palavra agressiva. A palavra disciplina tem, em certa medida, sido excluída de parte daqueles que se dizem povo de Deus. Mas, queridos, ela continua nas Escrituras. As atitudes que caracterizam a disciplina eclesiástica, elas continuam nas Escrituras, e nós somos recomendados, nós somos orientados, nós somos ordenados a termos essas atitudes. Hoje à noite nós vamos considerar que devemos aplicar corretamente a disciplina eclesiástica. Como que nós podemos fazer isso? Em primeiro lugar, devemos nos separar dos imorais. O texto nos diz assim a partir do verso 9: já lhes disse por carta que vocês não devem associar-se com pessoas imorais. Nesse ponto do capítulo 5, Paulo vai estar lembrando algo a eles que ele já tinha falado algum tempo atrás. Queridos, o texto nos diz: já lhes disse por carta. Algo que é interessante quando nós consideramos essa carta que Paulo escreveu aos Coríntios é que Paulo deve ter escrito talvez 4 cartas. Nós temos em nossas Bíblias 1ª e 2ª aos Coríntios, mas provavelmente ele escreveu 4 cartas. Ele escreveu uma que antecede a essa, já lhes disse por carta. Alguns estudiosos querem falar que Paulo está usando aqui um auristo epistolar. Isso quer dizer que se refere à carta que ele está escrevendo. Dificilmente é isso. Dificilmente Paulo estaria se referindo a esse texto, até porque nesses capítulos iniciais Paulo está tratando do problema da divisão. Ele começa a tratar do problema da imoralidade aqui em capítulo 5. Então é mais provável que ele tenha escrito uma outra carta, e nessa carta ele já tenha prevenido eles acerca desse problema da imoralidade. Então ele escreveu uma carta que antecedeu a essa. Ele escreveu essa carta que nós chamamos de 1 aos Coríntios, que já foi a 2ª carta. A carta que é chamada a 2ª carta aos Coríntios, na verdade é a 4ª, porque antes de ele escrever 2 aos Coríntios, ele escreveu uma carta que ele chama de uma carta dura, uma confrontação forte, intensa, que ele já havia escrito aos Coríntios, mas que essa carta também não foi preservada, não foi inspirada pelo Espírito Santo. Alguns acham que os capítulos 10 ao 13 é essa carta dura que Paulo escreveu. Nós também discordamos desse ponto de vista. Talvez contenha parte dessas ideias mais firmes, dessa exortação mais firme que Paulo lançou aos Coríntios. Mas é bem provável que Paulo escreveu 4 cartas aos Coríntios
e o Espírito Santo quis preservar duas, ou houve aquela ação, houve a inspiração do Espírito Santo sobre duas cartas. Temos então Paulo dizendo a eles que já tinha escrito algo a eles por carta. Amados, algo que é interessante é a gente notar que esse ensino relacionado à moralidade do povo de Deus, esse ensino ele não é raro na postura apostólica, no ministério apostólico. Os apóstolos, os primeiros fundadores de igreja, aqueles que iniciaram o trabalho comissionados pelo Espírito Santo, se teve uma área que eles combateram, foi essa área da moralidade. Foi uma área que Paulo ensinou na igreja, foi uma área que Paulo já tinha escrito carta para eles, e foi uma área que ele estava novamente fazendo. E um detalhe é, irmãos, que mesmo já tendo ensinado, insistido nesse ensino, o problema aconteceu nessa cidade de Corinto. Havia esse problema da prostituição de maneira muito difundida. Deixa eu dizer para vocês que entre os lugares que eu não tenho assim um desejo muito grande de ir, eu não tenho um desejo muito grande de ir no Rio de Janeiro. A gente vê pelos cartões postais, a gente vê por algumas cenas na TV, não fui até hoje, e eu não tenho assim um grande desejo de ir. E a razão que eu não tenho esse desejo de ir é por causa da violência do Rio de Janeiro. Até sei que passo por lá em algum momento, se assim for da vontade de Deus. Mas assim, desejo mesmo não. Por quê? O Rio de Janeiro ele já não é mais conhecido por ser Copacabana, um local tão bonito, pelo Pão de Açúcar, por outros locais bonitos que se tornaram uma espécie de cartão postal da cidade. Mas o Rio de Janeiro é conhecido pela sua violência. Corinto era conhecida pela imoralidade. Era uma cidade conhecida por causa da sua depravação. Era uma cidade que era conhecida por causa do teor abrangente, do mergulho que eles davam na imoralidade. Naqueles dias, quando se queria falar de alguém imoral, se comparava com alguém que era de Corinto. Então, logicamente que Paulo, sabendo dessa fama da cidade, ele deve ter ensinado mais e mais. Ensinou bastante. Esse problema da imoralidade foi combatido. Mas ainda assim ele aconteceu e o apóstolo está lidando com ele. Já lhes disse por carta que vocês não devem associar-se com pessoas imorais. A palavra imoral no grego é a palavra que deriva ou está ligada com a palavra pornografia, porneia, é a palavra original. E essa palavra, ela significa imoralidade em diversos sentidos. Pode significar fornicação, pode significar adultério, pode significar relações sexuais estranhas, bizarras. Essa palavra ela era usada de uma maneira muito ampla. E, irmãos, para resumir a história, o único relacionamento sexual que Deus aprova acontece dentro dos limites do casamento. Qualquer relacionamento sexual fora dos contornos do casamento, Deus vai chamar de porneia, Deus vai chamar de imoralidade. Eles tinham diversos, ou pelo menos na cidade de Corinto, eles adoravam aos deuses pagãos com práticas imorais. Haviam templos em que eles iam a esses templos e eles praticavam, eles tinham relações sexuais, e na compreensão deles, eles estavam adorando aos deuses deles. Eles tinham diversos deuses ligados à fertilidade e à promiscuidade. Eles achavam aquilo muito normal. Mas o que a Escritura está dizendo é que eles deveriam não se associar com pessoas imorais. Agora, parece que eles não entenderam tão bem, porque no verso seguinte Paulo vai dizer o seguinte: com isso, dizendo isso, não me refiro aos imorais deste mundo,
Paulo está dizendo: olha, eu já disse para vocês em carta que vocês não devem se associar com os imorais. Agora, eu não estou me referindo necessariamente aos imorais desse mundo, não, preste bem atenção. Nem aos avarentos, nem aos ladrões, nem aos idólatras. Se assim fosse, vocês precisariam sair deste mundo. Então Paulo está dizendo o seguinte: olha, quando eu estou dizendo que vocês não devem se associar, e se associar aqui significa se misturar, ter algum tipo de associação, Paulo está dizendo: bem, se eu tivesse dito para vocês que vocês não deveriam se associar com os imorais, ou os avarentos, ou os idólatras desse mundo, bem, vocês iam ter que sair do mundo, porque é impossível. No contexto em que vocês estão, só o que tem é gente imoral, avarenta, idólatra, etc. Então Paulo está dizendo: eu não estou dizendo que vocês não devam se associar necessariamente com as pessoas que assim são, os idólatras, os imorais, os avarentos desse mundo, que vocês não devam fazer isso. Vocês não devem fazer isso com as pessoas do mundo, caso contrário, vocês teriam que sair do mundo, seria praticamente impossível. Essa é a ideia de Paulo. Irmãos, algo que é interessante que a Escritura nos diz é que eu e você não devemos ter comunhão, associação. Essa associação aqui quer dizer uma comunhão mais profunda e mais permanente com pessoas que se entregam à imoralidade, com pessoas que são conhecidas por causa da sua imoralidade. Agora, um detalhe que é interessante é que Paulo não proíbe necessariamente uma aproximação com as pessoas deste mundo que são assim. Veja bem, a comunhão constante com essas pessoas é perigosa, mas algum tipo de relacionamento com essas pessoas não é proibido. Jesus comeu com os publicanos. Jesus teve uma proximidade com pessoas que elas eram reputadas como pessoas que eram muito ruins. Então, queridos, em alguma medida, ou o propósito de nós sermos um testemunho do Evangelho para essas pessoas é prova que nós nos aproximemos, é prova que nós tenhamos algum contato simplesmente para desfrutar das ideias dessas pessoas. Não. O que eu posso aproveitar das trevas? O que eu posso aproveitar de alguém que segue a direção do Deus desse século? Nada. Agora, nós podemos, com a graça de Deus, ser uma influência na vida dessas pessoas com o Evangelho. Nós podemos e devemos. Na verdade, nós deveríamos pensar nos descrentes que estão próximos de nós como um campo missionário. Jesus, ele não voltou as costas para os publicanos e as meretrizes, enquanto que os fariseus, santos demais, certa vez uma mulher se aproximou de Jesus, toca nele, o fariseu que recebeu ele diz: olha, esse homem com certeza não é de Deus. Se ele fosse de Deus, ele saberia muito bem quem é essa mulher, e ele não permitiria que ela tocasse nele. Então o pensamento dele é: Jesus confronta tudo aquilo que aquele homem estava fazendo, ou pensando. Jesus fala dos seus muitos pecados que foram perdoados, da mulher, mas o detalhe é que os publicanos e as meretrizes, em alguma medida, se sentiam à vontade para se aproximar de Jesus. Ele não dava as costas, ele não rejeitava essas pessoas, ele se aproximava, tenha certeza que ele não ia trocar fichinha com nenhuma prostituta, com nenhum publicano, não ia trocar ideias com eles sobre as pilantragens que eles faziam. Eles eram conhecidos porque eles eram traidores da nação e normalmente cobravam mais do que o que deviam. Pode ter certeza que Jesus não ia trocar fichinhas sobre aquilo que eles faziam, mas Jesus iria anunciar para eles o reino dos céus. E é isso que eu e você devemos fazer. É isso que eu e você devemos ter o entendimento que nesse mundo, em alguma medida, nós vamos ter alguma proximidade.
pode ser em termos profissionais, pode ser por alguma outra razão. Nós vamos ter alguma proximidade. Nós precisamos, irmãos, ver os descrentes como um campo missionário. A Escritura não proíbe que nós nos associemos com pessoas deste mundo, que assim seja. Eu estaria preocupado se você está muito perto dessas pessoas e está absorvendo suas ideias. Agora, veja o verso 11. Paulo diz: mas agora estou lhes escrevendo que não devem associar-se com qualquer que, dizendo-se irmão ou pai. Agora, algo muito sério, e nós vamos encontrar uma cláusula bem direta e bem objetiva para se falar do tipo de pessoa que Paulo vai dizer: não se associe com essas pessoas, nem coma com essas pessoas, não tenha qualquer tipo de comunhão profunda com essas pessoas. Ele vai então estar mencionando que nós não devemos nos associar. Agora estou lhes escrevendo que vocês não devem associar-se, misturar-se, estar em conjunto, estar entranhado, estar associado. Aqui a ideia é que essa pessoa já se tornou conhecida por certos desvios no seu caráter. Essa pessoa se tornou conhecida por causa de alguns traços na sua conduta que mostram quem ela realmente é. Ele diz: mas agora estou lhes escrevendo que vocês não devem se associar com qualquer que, dizendo-se irmão, seja imoral, avarento, idólatra, caluniador, alcoólatra ou ladrão. Com tais pessoas vocês não devem comer. Irmãos, nós temos aqui uma rica instrução sobre a disciplina eclesiástica, e vamos tentar aqui enumerar várias medidas que Paulo está dando. A primeira delas é que o apóstolo nos diz o seguinte: vocês não devem se associar. Irmãos, eu tenho falado amplamente sobre os benefícios da unidade. O povo de Deus deve ser um povo que busca a unidade, busca energicamente a unidade. O povo de Deus deve aprender a conviver com a diversidade. O povo de Deus deve saber investir na relação mútua com outros, e inclusive com outros que são diferentes de nós. Mas, irmãos, a unidade tem seus limites, a unidade tem os seus contornos. A Bíblia não fala de unidade a todo custo. A Bíblia não fala de unidade sem qualquer tipo de limitação. Não, nós encontramos também o imperativo de nós nos separarmos. Nós encontramos nesse aspecto dois extremos. Existem aqueles que não se separam de ninguém, mesmo pessoas ou igrejas ou grupos que trazem doutrina falsa e são caracterizados por uma moralidade desprezível. Não, se dizem crente, está todo mundo no pacote. Muito cuidado. A gente se associa, a gente deve ter comunhão, a gente deve querer ser um com aqueles que são o povo de Deus, mas existe limite. Agora, no outro extremo, nós encontramos aqueles que se separam exageradamente. Nós encontramos aqueles que a palavra separação é uma palavra doce dos seus lábios. Nós encontramos aqueles que amam a separação. Eu sou crente, é fundamentalista, eu me separo, e não sei o que. O cara é doido por uma guerra, doido por uma batalha para dizer que nós somos os defensores da verdade e os defensores da doutrina e tal. Certamente devemos ser defensores da sã doutrina, mas sinceramente tem um tanto de gente
que eles ficam voando mosquito, engolindo camelo. Eles ficam assim, parando em coisas que são irrelevantes. Eles gastam um tempo horrível, uma energia horrenda em coisas que não vão nem vêm, não faz diferença nenhuma, nem cheira nem fede. Então nós encontramos esses dois extremos. Enquanto tem uns que não veem, parece que não querem ver limite nenhum, já tem outros que têm a palavra separação como uma palavra extremamente doce nos seus lábios, no seu discurso. Muito cuidado com esses dois extremos. Os dois são malignos. Esses dois extremos têm produzido muita coisa ruim no meio do povo de Deus. Agora, irmãos, é fato, nós devemos nos separar. Eu preciso dizer que quando nós pensamos na separação, pense em pelo menos dois critérios. Em primeiro lugar, nós devemos nos separar daqueles que expõem uma falsa doutrina. Não confunda uma doutrina diferente da nossa com falsa doutrina. Falsa doutrina é uma negação da verdade. Se alguém chega e diz: olha, eu não consigo acreditar que Deus é uma trindade, eu sei que só existe um Deus, eu acho que Jesus, ele é Deus, mas não é Deus como Pai. Isso é uma falsa doutrina. Talvez alguém chegue e diz: olha, eu acho que Jesus só é Deus, mas homem? Não, é impossível que ele tenha sido homem. Então estaria negando algo da natureza divina e humana do Senhor Jesus, que as Escrituras fazem questão de afirmar. Talvez chegue alguém entre nós e diz: olha, eu acho que a Bíblia ela contém erros. Eu acho que a Bíblia sim, ela fala sobre a salvação, ela é muito precisa, mas tem alguns dados geográficos dela, tem alguns números que são grandes demais, que a gente não tem como defender essas coisas. Alguém que rejeita as principais, aquilo que nós chamamos de doutrinas essenciais, nós não podemos ter comunhão com tais pessoas. Queridos, está numa área mais nebulosa, mas ainda assim existem alguns que têm algumas práticas tão levianas, que nós não temos como nos associar com tais pessoas. Talvez até mantenha um credo correto. Você pegar o credo que caracteriza o que eles dizem que é o credo deles, você não vai achar um erro no credo, mas o modo como eles praticam, vivem o cristianismo deles ou ensinam, faz com que nós não queiramos nenhum papo com eles. Por exemplo, os que defendem a teologia da prosperidade, eles dizem claramente que o crente deve buscar isso, e o que eles fazem, eles deformam o evangelho com essa doutrina torta e inaceitável. Eu disse que nós temos dois aspectos para nos separar. Em primeiro lugar, a doutrina falsa. Em segundo lugar, conduta reprovável para um cristão. Atitude mundana, comportamento mundano. A pessoa se diz crente, mas ela é conhecida por ser imoral. A pessoa se diz crente, mas ela é conhecida por ser mentirosa. A pessoa se diz crente, mas é conhecida por ser caloteira. A pessoa se diz crente, mas não larga de falar mal da vida alheia. E daí por diante. A pessoa se diz crente, mas vive com um monte de práticas que qualquer pessoa diz: bem, se é isso aí que é ser crente, eu não quero ser crente de jeito nenhum. Então, desse tipo de gente, a gente também se separa. Eles são a propaganda falsa do Evangelho. Como assim, pastor? Queridos, quando nós falamos do Evangelho, nós falamos do Evangelho de boca cheia. Amém? Amém. Nós falamos que o Evangelho é o que pode transformar a vida de alguém. Nós falamos que o nosso Jesus é maravilhoso. Nós falamos que o nosso Jesus, ele morreu em uma cruz no lugar de pecadores, mas ele venceu a morte, ele está vivo, e o
Agora eu creio em Jesus, mas ele continua escravizado ao álcool, ele continua escravizado aos seus antigos pecados. Ele é uma falsa propaganda do Evangelho. Ele na verdade é uma contradição rejeitável do Evangelho. Nós devemos ter essa compreensão. Desses dois grupos nós devemos nos separar, energicamente nos separar. Agora, irmãos, pensando na disciplina eclesiástica em termos bem específicos, Paulo diz: não se associem com qualquer que dizendo-se irmão. Aqui é a coisa, espero que você consiga perceber a seriedade da coisa. Os descrentes são para nós um campo missionário, mas alguém que se diz irmão, e ele vive nesse tipo de conduta, a Escritura diz: não se associe com ele. Nos seus lábios ele diz que ele é servo de Deus. Nos seus lábios essa pessoa diz que é uma pessoa salva, que é uma pessoa transformada. Mas na sua conduta, nos seus feitos, essa pessoa vive como qualquer um ímpio. Então é desse tipo de pessoa que a Escritura está dizendo: não se associe com ele. É por isso que nós falamos, irmãos, que nos nossos acampamentos os descrentes são bem-vindos, mas aqueles que foram excluídos por causa que preferiram amar o pecado, nós temos certa dificuldade, especialmente se essas pessoas permanecem nos seus pecados. Se houve um arrependimento, se houve um abandono, se essa pessoa agora está reconhecendo: eu preciso, na verdade, abandonar esse caminho, coisa diferente. Mas entendamos, alguém que dizendo-se irmão, mas vive com todas essas condutas, ou qualquer dessas, ou outras que não mencionadas aqui, Paulo não quer ser exaustivo. O que a Escritura nos diz é que nós não devemos nos associar com qualquer que, dizendo-se irmão, assim for. Mas uma outra ideia muito importante sobre a disciplina eclesiástica: entendamos que existem pecados e pecados. Eu já escutei não sei quantas vezes a frase: não existe pecadinho nem pecadão, especialmente quando alguém está sendo disciplinado e a pessoa não está quebrantada. Não, mas peraí, se é para disciplinar isso, então vamos disciplinar aquilo e aquilo. Queridos, o juiz não dá cartão vermelho por qualquer atitude do jogador. Eu fico impressionado que às vezes parece que os ímpios têm uma compreensão melhor do que os servos de Deus. É interessante que se reconhece que certas atitudes no campo de futebol, o juiz vai lá e ele conversa. É assim também, irmãos, nas coisas de Deus. Tem certas coisas que a gente vai lá e a gente conversa: meu irmão, não é para ser assim, minha irmã não deveria ser desse modo, meu irmão, a gente precisa atentar nisso. Isso não é a melhor maneira da gente progredir como um cristão. Às vezes a gente tem uma atitude mais firme. O cartão amarelo, o juiz está dizendo o seguinte: olha, você está ultrapassando os limites, você ainda não chegou no extremo, mas saiba que eu estou de olho em você, eu quero de você uma conduta melhor. E aí chega naquele momento que às vezes o juiz tem que dar o cartão vermelho. O texto vai tratar disso. Muitos crentes dizem: olha, não tem pecadinho nem tem pecadão. Tem sim, querido, tem sim. Não tem quando nós pensamos para a salvação. Em termos salvíficos, tanto faz ter feito algo que não é uma ofensa grave e ter feito algo que é um crime hediondo. Tanto faz. Diante de Deus somos culpados igualmente quando nós pensamos em termos da salvação. Mas quando nós pensamos na conduta que nós devemos ter uns para com os outros, é lógico que existe pecadinho e pecadão. Ora, o
interessante, a própria lei, a lei que é baseada nos princípios judaicos cristãos, a lei do Ocidente, ela reconhece que certas coisas, o transgressor tem uma pena mais leve, mas tem certas coisas que são inaceitáveis até para os ímpios. Então, amados, é algo interessante da gente perceber. Nós devemos tratar o pecado consoante a seriedade do pecado. Algo que é muito lamentável no meio evangélico é que as pessoas se entregam para o pecado e a igreja evangélica, na sua loucura de querer pessoas a todo custo, não trata mais o pecado, não corrige mais o pecado. Olhe lá se ainda pregar contra o pecado. Tem um tanto de grupos, tem uma parcela do cristianismo evangélico brasileiro que é crescente, que tenta tornar o culto local mais agradável, que tenta tornar o culto local mais assim, que nos leva para cima. A palavra ali mais parece uma espécie de discurso psicológico, mais parece um encontro da promoção da autoestima gospel. Então os textos são relacionados para falar daquilo que é maravilhoso, que Deus é bom, que Ele vai te dar vitória, que certamente o Senhor vai ser contigo, que certamente você vai conseguir vencer. Eles pegam uma parte da verdade. Tudo isso é verdade, não estão mentindo não. O grande problema é quando o restante das Escrituras é omitido. Você sabe em quais púlpitos um texto como esse de hoje é pregado? Mas raramente. Raro. Cada vez vai ficar mais raro. Pegar 1 Coríntios 5 e fazer uma exposição vai ser raro. Porque não, a gente não quer ofender ninguém, a gente não quer dizer nada para magoar ninguém. Todos aqui tem que sair alegres, a gente tem que sair com a nossa autoestima elevada. Nós temos que ouvir palavras que serão palavras agradáveis. Nós precisamos ser confortados. Oh, queridos, nós bem reconhecemos que o povo de Deus precisa ser confortado, mas nós devemos receber conforto por ouvirmos a verdade. Nós devemos nos sentir confortados com a verdade. E se assim não for, tem algo estranho. Hoje existe um debate acentuado acerca das 10 leis contra a corrupção. E você sabia que tem político que não quer aprovar as 10 leis contra a corrupção? A corrupção, se essas 10 leis forem transformadas em lei, a corrupção vai se tornar crime hediondo no Brasil. Então o tratamento vai ser bem mais sério, bem mais rígido. Mas tem políticos que não querem que essa lei passe. Por que esses caras não querem? Muito provavelmente porque eles têm culpa no cartório. Político que está exercendo o seu papel adequadamente, ele vai querer que as leis sejam aprovadas. Na verdade, ele vai dizer: opa, temos agora uma oportunidade de moralizar essa área do nosso país. Aqui, queridos, o ponto é semelhante. Quando nós falamos sobre corrigir o pecado, punir o pecado, tratar o pecado como ele deve ser tratado, nós, como povo de Deus, nós devemos ser os primeiros a dizer sim. Por isso que eu particularmente tenho me irritado profundamente com essa parte da liderança evangélica que só quer falar de assuntos que são como um doce, como entregar um doce na mão de um menino, é tudo que ele quer. E não falar aquilo que realmente as Escrituras dizem em todos os assuntos, não apenas em parte deles. Nós, como povo de Deus, devemos nos sentir confortados com a verdade, especialmente quando a verdade está sendo desprezada no meio do povo, que era para ser o povo ícone da defesa do Evangelho.
Queridos, um outro ponto ainda sobre essa disciplina eclesiástica é que Paulo ele enumera alguns pecados que são considerados reprovados. Ele diz: nós não devemos ter comunhão, não devemos nos associar com qualquer que seja imoral. Já entendemos o que é imoral. Avarento. Um avarento é alguém que ama o dinheiro. Entenda bem, a Bíblia não diz que nós não podemos nos associar com alguém que tenha dinheiro. Tem pessoas que têm muito dinheiro, mas não são pessoas avarentas. Já tem alguns que têm, ou pessoas que não têm, mas são avarentas. Uma pessoa avarenta, ela ama, ela deseja, ela quer, ela mata e morre por dinheiro. Então ela vive atrás de dinheiro. Em segundo lugar, aliás, terceiro, ele já falou dos imorais, dos avarentos, dos idólatras. O idólatra é alguém que adora outros deuses que não o Deus verdadeiro. Naqueles dias eles tinham carne sacrificada a ídolos. Paulo vai falar disso mais na frente. E alguns deles parece que não estavam. Olha, a gente pode comer, a gente não pode comer. Havia esse problema ligado com a idolatria. Parece que a linha divisiva não era tão clara. E Paulo diz: alguém que se entrega à idolatria, não, isso não é servo de Deus, isso não nasceu de novo. Ele fala do caluniador. O caluniador é alguém que cria histórias que não são verdadeiras e sai espalhando essas histórias. Esse é o caluniador. Então, alguém que tem como característica da sua vida inventar histórias e sair divulgando essas histórias, é alguém também que é tão danoso quanto imoral. Ele ainda fala do alcoólatra, né? A pessoa que é viciada no álcool, é viciada em ficar embriagada. E ele ainda fala também da pessoa que rouba. Ele diz o ladrão. Pessoas que se apropriam daquilo que não é seu. Então o texto está nos dizendo o seguinte: qualquer pessoa que dizendo-se irmão, se essa pessoa for imoral, avarento, idólatra, caluniador, alcoólatra ou ladrão, o que o texto diz na sua última cláusula desse verso 11: com tais pessoas vocês não devem comer. Comer, queridos, para as pessoas do Oriente era aquele momento de comunhão familiar, uma comunhão aprazível, uma comunhão desejável. Era um momento assim muito gostoso. Para nós hoje também é tão gostoso quando nós estamos juntos, quando você vai à casa de um irmão e ali é preparado alguma coisa, a gente senta, a gente come, a gente conversa, a gente busca a Deus juntos. É muito gostoso. Naqueles dias no Oriente ainda mais havia essa apreciação por sentar à mesa, por comer, por trazer alguém do lar. Eles viam isso como extremamente aprazível, cortês. Se alguém chegasse: opa, você é bem recebido na minha casa. E ali tinha aquela comunhão familiar. Paulo está dizendo: com essas pessoas que dizem-se irmãos, mas vivem desse modo, com tais pessoas nem mesmo sente-se para comer. Jesus sentava-se para comer com publicanos. As meretrizes sentiam que tinham acesso a ele, se aproximavam dele. Ele tantas vezes denunciou o perdão, tantas vezes esteve falando aos publicanos e às meretrizes, mas ele dizia: vá e não peque mais. Ele dizia que as vidas deles deveriam ser transformadas. E quantos deles tiveram suas vidas transformadas? Talvez a história mais conhecida de Maria Madalena, da qual vários demônios foram expelidos, se tornou mulher de Deus. Agora, o grande problema é com pessoas que dizem-se irmãos, mas vivem desse modo. Irmãos, a igreja precisa corajosamente obedecer às Escrituras.
A igreja precisa ser zelosa pela verdade. A igreja precisa ser zelosa pela glória de Deus. Quando nós voltamos as costas para o texto bíblico, mas a pessoa é muito meu amigo, mas a pessoa, olha, eu quero bem demais a pessoa. Meu querido, chega um momento que nós temos que nos perguntar a quem nós amamos mais. Se é aquela pessoa que está tendo uma conduta pecaminosa, imoral, indecente, lasciva, uma pessoa que tem uma conduta que é uma conduta dos descrentes, é um modelo de agir que é visto nos descrentes, mas não deveria ser visto no povo de Deus. Tal pessoa deve ser alvo das nossas exortações. Arrependa-se dos seus pecados. Agora, se essa pessoa permanece no meio do povo de Deus como se nada tivesse acontecido, quando que você acha que essa pessoa vai se arrepender? Deixa eu compartilhar com vocês uma história que eu imagino que seja até conhecida. Tem um livrinho publicado pela editora Fiel, que o título do livro é Disciplina na Igreja. E os autores, os pais deles, ou pelo menos de um deles, o pai deles, era ministro do Evangelho, pastor. E já depois de muitos anos, ele adulterou. E a denominação dele decidiu não tratar o pecado como deveria, decidiu abafar o caso, decidiu colocar o caso em panos quentes. O que esse autor compartilha é que, pelo fato do pai dele não ter sido confrontado do pecado dele, ele não abandonou o pecado. Ele talvez achou que aquilo era permissível, aquilo poderia acontecer daquele modo, que as consequências não deveriam vir. Ele narra as consequências que ele teve como servo de Deus, porque normalmente os pastores dos Estados Unidos, quando eles chegam na velhice, eles desejam muito viajar. Aquilo que eles não puderam fazer enquanto estavam como pastores, conhecer outros locais do mundo, fazer viagens que eles queriam em outros momentos, mas que não tinham como. Mas naquele momento eles tinham. Como o pecado se apoderou da vida dele, ele não se arrependeu do seu pecado. Aquilo que era comum aos demais pastores, ele não pôde vivenciar, porque na verdade ele se entregou ao pecado, ele não foi devidamente confrontado do seu pecado, e ele não abandonou o pecado. Irmãos, como que alguém que se entrega ao pecado vai abandonar a sua conduta pecaminosa, se nós, povo de Deus, não chegamos para ele e nós dizemos: está errado, é inaceitável o que você está fazendo? Pode ser nosso parente, pode ser a pessoa mais chegada. O que muitas vezes torna a correção difícil. Não, mas eu não posso corrigir fulano de tal, e fulano de tal é muito meu amigo, é meu filho, é meu irmão, é não sei quem, é dos fundadores da igreja. Pode ser quem for, pode ser o pastor da igreja, se for o pastor ainda mais, porque deve ser exemplo para o povo de Deus. Pode ser dos líderes da igreja, ainda mais, porque tais pessoas devem ser exemplo para o povo de Deus. Sendo quem for, queridos, nós devemos ter amor e zelo pela glória de Deus. E isso também é amor pelo pecador. Quando o povo de Deus diz: o que você está fazendo é errado, nós temos alguma esperança que essa pessoa, em algum tempo da sua vida, abandone o seu pecado. Agora, se nós ficamos passando a mão na cabeça: não, meu irmão, vamos orar por ele, vamos dar um cargo para ele. Aí, meu querido, pode ter certeza, a coisa vai por água abaixo mesmo. Com tais pessoas, vocês não devem nem comer. Olha o que o texto diz nos versos 12 e 13. Pois como haveria eu de julgar os que fora da igreja? Paulo está dizendo o seguinte: não é o arbítrio da igreja julgar os de fora. Como haveria eu de julgar os de fora da igreja?
Não devem vocês julgar os que estão dentro. Aqui a gente abre aqui uma espécie de parêntese para aquele negócio de não julgueis. Olha, quem são vocês para julgar? A Bíblia mesmo, Jesus mesmo diz que, olha, não julgueis para que não sejais julgados. Olha o que o texto está dizendo para nós. Não devem vocês julgar os que estão dentro. Queridos, nós não devemos julgar as coisas que estão além de nós. Ah, eu acho que foi ele que disse eu acho. Ou você tem certeza ou não. Não, olha, eu penso que foi essa pessoa que fez, que disse, que mexeu. Não. Se você pensa, se você sonhou, se você acha, guarde isso aí para você. Você não tem que estar trazendo esse tipo de assunto. Agora, uma vez que nós temos todas as evidências, o cara está sendo visto no bar. Irmão, vai vir no bar. Vai, peraí, fulano passou e já viu no bar. Outro passou e já viu no bar. A história que a gente escuta é que a pessoa está no bar, está fazendo isso e aquilo. Qual que deve ser a nossa conduta, uma vez que está comprovado que tal pessoa vive como ímpio? Se ele vive como ímpio, ele deve estar no meio dos ímpios, não no meio do povo de Deus, querendo se passar por irmão. Então é o seguinte, os de fora, o texto diz, haveria eu de julgar os de fora? Não devem vocês julgar os que estão dentro. Então esse negócio, não julgueis para que não sejais julgados. A Bíblia diz, julgai todas as coisas, retende o que é bom. Não devem vocês julgar os que dentro. A igreja deve exercer juízo. Para exercer juízo nós temos que ter indícios, nós temos que ter provas. Não é simplesmente se achar, se pensar. Uma vez que nós temos prova, a igreja tem que dizer: o que você está fazendo não é aceitável como cristão. Você tem que se arrepender dos seus pecados, você tem que abandonar os seus pecados. E aí, tratar cada caso, como cada caso deve ser tratado segundo as Escrituras. Verso 13: Deus julgará os de fora. Retomando o que Paulo diz no início do verso 12: como haveria eu de julgar os de fora da igreja? Ele está dizendo: Deus julgará os de fora. Os que não são convertidos, Deus certamente vai exercer juízo sobre eles. Agora, veja a última frase do verso 13: expulsem esse perverso do meio de vocês. Que a Escritura está dizendo: expulsem, excluam. Eita, queridos, se a gente fosse pegar o percentual evangélico que diria: pai, você está louco? E a gente vai expulsar alguém, excluir alguém? De jeito nenhum. Mas é o que o texto bíblico diz, irmãos: expulsem, excluam. É muito importante que cada igreja tenha a sua postura bem definida em relação à disciplina eclesiástica. Graças a Deus que alguns anos atrás nós definimos o que seriam os casos de exclusão, e não é apenas imoralidade, vários casos. Deus coloca no mesmo banco que Ele assenta o pecado da imoralidade, Ele assenta o pecado da avareza, o pecado da idolatria, o pecado da calúnia, o pecado do alcoolismo, o pecado de roubar e outros mais. Em outras passagens, esses pecados que são inaceitáveis, intoleráveis, eles são colocados no mesmo pedestal. E o que a Escritura diz é: excluam as pessoas que cometem tais coisas. Deixe-me ainda falar um pouco sobre o processo de exclusão. A exclusão pode acontecer de duas formas. Em primeiro lugar, de repente o que a pessoa fez não é algo tão sério, só que a pessoa não se arrepende do seu pecado. Lá em Mateus capítulo 18, o Senhor Jesus disse: olha, você deve perdoar o seu irmão 70 vezes 7. Mas se o seu irmão pecar contra você, vá até ele, você e ele só, e você repreenda seu irmão. Se ele aceitar, você ganhou seu irmão, pode.
Agora, se ele não aceitar, leve com você 2 ou 3 testemunhas, para que todo o assunto seja estabelecido. Se ele ouvir, vocês ganharam o irmão, mas se ele não, leva-o para a igreja. Se eles não ouvirem, a igreja considera-o como gentil e publicano. Então, nesse caso, mesmo algo que não é tão sério, mas porque a pessoa não se arrepende, passo a passo essa pessoa é confrontada e ela não se arrepende do seu pecado, chega o momento que essa pessoa vai ser excluída. Agora, em alguns casos, a coisa é tão séria que não tem passos, a exclusão é direta. Isso acontece no futebol. Muitas vezes o juiz ele vai lá, ele repreende, sua jogada está sendo antidesportiva, vamos melhorar a coisa. Aí o cara continua, e o juiz vai lá e dá um amarelo. Aí o cara continua, o juiz vai lá e dá um vermelho. Mas às vezes, o cara logo no começo ele já dá uma entrada tão violenta, tão antidesportiva, o juiz não conversou nenhuma vez, não deu nenhum amarelo, imediatamente dá o vermelho. Alguns casos na correção eclesiástica são assim. É interessante, tem esse caso aqui do homem que tinha relação sexual com a madrasta. Paulo não diz, olha, vai lá alguém, confronta ele, ou se ele não se arrepender, vai lá, leva 2. Não, Paulo diz, exclua a pessoa que fez isso. Nós devemos entender que existem maneiras diferentes, pelo menos essas duas. Às vezes se requer passos, às vezes a coisa deve ser feita imediatamente. Aquela pessoa permanecer no seio da igreja vai manchar o testemunho do Evangelho. Expulsem esse perverso. Entendamos uma coisa, irmãos, nós não estamos expulsando o irmão ou o meu irmão querido. Ele está se comportando como um perverso, ela está se comportando como uma perversa, como uma pessoa que é ímpia, como uma pessoa que não teme a Deus. A pessoa que está sendo excluída é uma pessoa que se revelou cristã. Nos lábios dessa pessoa, no discurso dessa pessoa, ela é convertida, mas nas atitudes dela, ela é uma pessoa perversa, ímpia, perdida. Expulsem esse perverso do meio de vocês. A igreja deve ser resoluta, determinada a aplicar corretamente a disciplina eclesiástica. Queridos, o que nós muito lamentamos é que nós vivemos em dias de um oba-oba crescente. Nós vivemos em dias em que o povo de Deus já não confronta mais o pecado como deveria. Nós vivemos em dias em que se há um receio muito grande de corrigir o pecado. Nós vivemos em dias em que parte do evangelicalismo excluiu a correção do pecado. Minha crença que essa é a razão pela qual o poder do povo de Deus, a vitalidade do povo de Deus, em grande medida tem sido perdida. E nós recuperaremos a vitalidade como povo de Deus se nós lutarmos contra o pecado. Uma segunda declaração conclusiva é que a disciplina, ela é dolorosa, mas ela é necessária. O nosso mesmo Deus que nos ama, esse Deus que é amor, também é santo. E o nosso Deus, Ele não negocia com o pecado. A disciplina é necessária. A disciplina é o modo de nós atestarmos a santidade de Deus. Uma terceira declaração conclusiva: a disciplina é o meio de nós nos mantermos como um povo separado. Deixa eu te dizer o que vai acontecer se a disciplina eclesiástica for abolida na igreja evangélica. Nós seremos como um mundo.
O cara continua se prostituindo e está lá na igreja, talvez faz parte do louvor, talvez isso ou aquilo. A pessoa continua mentindo, roubando, caluniando, dando calote, fazendo isso ou aquilo e continua como se nada acontecesse. É o nosso irmão querido e amado que nós temos que ajudar. Nós seremos confundidos com o mundo. Qual diferença haverá entre nós e o mundo? Nenhuma, nenhuma. Nós devemos praticar a disciplina eclesiástica para que nós sejamos um povo diferente. Estamos dispostos a seguirmos aquilo que o nosso Deus nos fala na sua palavra? Estamos dispostos a aplicarmos a palavra de Deus da maneira como nós encontramos, a fim de que a santidade de Deus seja exalada em nós e através de nós? Estamos dispostos, igreja? Eu espero que sim. Eu espero que nós tenhamos uma atitude de não permitir o pecado. Eu espero que nós tenhamos uma atitude corajosa de confrontar o pecado, amando. Nós fazemos isso não é odiando as pessoas, nós fazemos isso amando, desejando que as pessoas abandonem o pecado. Mas nós devemos levar a disciplina eclesiástica até as últimas instâncias, se assim for necessário, a fim de que a glória de Deus e a santidade de Deus sejam enfocados, enfatizados e sejam distintivos de nós, o povo de Deus. Nós façamos isso. Que o Senhor nos dê coragem, que o Senhor nos dê força, que o Senhor nos dê a sua bênção e que o Senhor restaure a vitalidade do povo de Deus que tem sido perdida por ter deixado o pecado permanecer no seio da igreja. Que assim o Senhor faça, para que a glória do seu nome seja a cada dia proclamada. Nosso Deus, obrigado pela tua palavra. Nosso Deus, nós temos toda a certeza que o exercício da disciplina eclesiástica é algo doloroso, e doloroso a todos nós. Quem de nós que podemos dizer que fazemos isso com prazer? Fazemos isso, ó Deus, porque é necessário, e ó Deus, porque gera muitos benefícios. Pai Celestial, conceda-nos a bênção de sermos uma igreja, Pai, equilibrada, correta na aplicação da disciplina. Que nós não sejamos nem 8 nem 80, que nem deixemos a desejar, que nem sejamos exagerados nessa prática, mas que nós sejamos aplicados, que nós denunciemos o pecado. Ó Deus, agrada-te, Deus, de estender as tuas mãos e de abençoar o teu povo, ó Deus, praticando disciplina eclesiástica, não negociando com o pecado. Pai, abençoe a nós, ó Deus, restaura a vitalidade do teu povo, restaura a compreensão, ó Deus, de nós dizermos não ao pecado. Ó Deus, isso fez parte da pregação de maneira tão intensa, tão vigorosa no passado, mas os líderes do presente talvez se acham mais inteligentes, ó Deus, e permitem e acham que assim estão sendo mais obedientes ao Senhor, quando na verdade a tua glória, Deus, está sendo manchada. Nosso Deus, nós suplicamos, Pai, restaura a compreensão do teu povo da luta contra o pecado, e abençoe o teu povo, ó Deus, em praticar corretamente a disciplina eclesiástica. Ó Deus, nós queremos que isso vai exaltar o nome do Senhor. Nós queremos, ó Deus, que isso vai mais e mais glorificar o nome do Senhor. E ó Deus, nós queremos que isso vai nos distinguir como o verdadeiro povo de Deus. Que o Senhor nos dê força e a bênção para que essas coisas sejam praticadas para a tua honra, glória e louvor. Nós oramos com ações de graças e te pedimos essas coisas em nome do Senhor Jesus, a quem nós muito amamos. Amém.